Olá, estamos começando mais uma entrevista do programa Life and Law da TV Queens. Desde o início das civilizações, com as populações nômades, que as pessoas elas migram de um lugar para outro, de um país para outro, e isso é importante para a miscigenação dos povos. O problema é quando essa migração ela é ilegal e criminosa. E hoje nós estamos aqui no Departamento da Polícia Federal do Brasil com o Dr. Josiel Brito, que é o chefe de repressão ao tráfico humano e contrabando de migrantes. Eu tenho pesquisado que o tráfico humano e o contrabando de migrantes eles estão sempre ali relacionados pela própria natureza do crime, que é oriundo do crime organizado. Mas as pessoas elas costumam confundir muito o tráfico humano com contrabando de migrantes. Dr. Josiel, o que é contrabando de imigrantes e qual é a diferença com o tráfico humano? Bom, esses crimes, embora estejam muitas vezes ligados, são duas figuras que no Código Penal do Brasil estão separadas em dois artigos completamente diferentes. O contrabando de imigrantes, para ficar bem fácil para o telespectador entender, ele é aquele crime, aquela conduta criminosa prevista em nosso Código Penal, onde o coiote, aquele criminoso, ele, trocando por vantagem econômica, coloca de maneira completamente ilegal uma pessoa em outro país, fora do seu país de origem. Esse é o contrabando de imigrantes, que na verdade o nome técnico é promoção da migração ilegal. E ele o faz em troca de vantagem econômica. Já no 149A do Código Penal, que é o tráfico de pessoas, as finalidades são diferentes. Ele até vai para outro país, pode ser até dentro do nosso país às vezes, mas ele vai para quê? Ter o órgão extraído, para o tráfico de órgãos, para a exploração sexual, para a adoção ilegal, também pode ir para o trabalho forçado, para a servidão. Então tem finalidades diferentes. Essa pessoa às vezes é mandada para fora para ser prostituída, fazer 20 programas ao dia. Aí é tráfico, né? Não foi simplesmente ela buscar o sonho de uma vida melhor. Embora inicialmente ela possa ter sido enganada, e essa é uma das estratégias do tráfico de pessoas, ela não foi exclusivamente só para migrar. Ela foi para tentar um emprego melhor e, chegando lá, ela é explorada sexualmente, o órgão às vezes é retirado, enfim, ela acaba num pesadelo, em vez de conquistar o sonho. Basicamente, essa é a diferença entre o 149A, que é o tráfico, e o 232A, que é a promoção da migração ilegal. Doutor José, então o que se pode extrair desses conceitos, eu vejo com 3 situações bem resumidas. O contrabandeado, ele sabe que ele está cometendo aquele crime e ele consente que está fazendo aquele crime. Exato. Ao passo que o tráfico humano, a pessoa é ludibriada e ela tem uma grande surpresa quando ela chega no local de destino. Isso. O traficado, ele às vezes ele está ali e é enganado, né? Às vezes não, invariavelmente ele é enganado. Mas aquela pessoa que quer migrar, ela de fato pretende buscar uma vida melhor. Contudo, é importante salientar que migrar não é crime, gente. A polícia jamais, em hipótese alguma, ela criminaliza, ou mesmo no nosso sistema legal, o migrante em busca de uma vida melhor. Criminoso é aquele que se aproveita para vender o sonho americano, o sonho de uma vida melhor e quer integrá-lo e colocá-lo em outro país de uma maneira ilegal, sem cumprir as normas e procedimentos que existem. Quer migrar? Migre de uma forma legal. Um dos 2 outros pontos que eu acho interessante também entre esses 2 crimes é que o contrabando de imigrante, ele se aperfeiçoa e ele termina quando chega no país de destino, ao passo que o tráfico humano vem a grande surpresa e aí que começa o crime a partir dali, porque ali ele é explorado. E o outro detalhe importante é que o contrabando de imigrantes é entre países, transnacional. E o tráfico humano, ele pode ser no país de nacionalidade ou naturalidade do traficado ou em outro país. Perfeita a sua explanação. E mais, o contrabando de imigrantes, a promoção da migração ilegal, no meio do caminho ela pode virar tráfico de pessoas. Por exemplo, a pessoa sai daqui, fronteira com o México. Chegando lá, muitas vezes ela é explorada sexualmente. O contrato era só para que o coiote a levasse para os Estados Unidos, por exemplo, a título de exemplo. Mas lá no meio do caminho, o coiote ou outras pessoas a fazem de escrava,
escrava sexual, né? Quem sabe pode até usar e tirar um órgão da pessoa. Então, embora a casuística ainda não tenha registrado isso, mas o contrabando de imigrantes, vulgarmente chamado, pode virar um tráfico de pessoas. Mas a sua explanação foi perfeita, porque essas são as diferenças, exatamente. Muito bem entendido. Próximo bloco, mais perguntas. Continuando com a nossa entrevista do programa Life em Law da TV Queens, diretamente da Polícia Federal do Brasil, com o Dr. Josiel Brito. Dr. Josiel, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Qual é a atuação da Polícia Federal na repressão do contrabando de imigrantes? A Polícia Federal basicamente atua tanto na repressão do ilícito, mas também ela atua administrativamente, fazendo o controle migratório. Nós temos que saber quem está saindo, quem está entrando no nosso país, e isso ajuda a repressão também, uma vez que você controla quem sai e quem entra do seu território nacional. E a Polícia Federal faz isso através do seu controle migratório. Agora, ela também faz isso através de grandes operações. Nós já prendemos aí grandes contrabandistas de imigrantes reconhecidos, um deles, inclusive, reconhecido pela Homeland Security dos Estados Unidos, mais especificamente pela ICE, que foi um dos maiores traficantes aqui do Hemisfério Norte, durante a Operação Estação Brás e também durante a Estação Big Five, onde pegamos até uma organização criminosa que chegou a levar terroristas para os Estados Unidos, isso de maneira comprovada. Então nós atuamos repressivamente e também atuamos no controle migratório. Quais são os canais de denúncia do contrabando, ou tráfico humano e contrabando de Você imigrantes? tem o Disque 100, o Disque 180, né? O Disque 180 e o Disque 100 você pode denunciar a pessoas qualificadas para receber essa denúncia e também diretamente você pode usar o direitoshumanos@pf.gov.br e ir lá registrar a sua notícia. Muito importante as suas informações. Próximo bloco, continuamos com a entrevista. Vamos continuar com a nossa entrevista da Polícia Federal com o Dr. Josiel Brito. Quais são os dados estatísticos, os atuais dados estatísticos, seja pelo Ministério da Justiça, seja pela Polícia Federal? O contrabando de imigrante é uma cifra oculta. Na verdade, há muita coisa que não se registra, mas a gente pode ter algumas noções. Para vocês terem uma ideia, entre janeiro de 2019 e agosto de 2020, 23 mil brasileiros só na fronteira seca com os Estados Unidos e México foram deportados. Então foram pegos e trazidos de volta para o Brasil. Então, esse é apenas a ponta de um iceberg, que é o contrabando de imigrantes. Mas nós atuamos fortemente. Entre 2018 e 2020, nós fizemos mais de 190 operações grandes contra o tráfico de pessoas, o contrabando de imigrantes, enfim, operações que resguardam os direitos humanos e que protegem a pessoa dessas outras, desses marginais que tentam explorar o sonho de uma vida melhor. Doutor Josiel, valiosas as suas informações, qual o conselho, qual a orientação que o senhor daria para que as pessoas não sejam contrabandeadas, para que as pessoas não cometam esse tipo de crime? Desconfiem, sempre. Em uma época de crise, em uma época de dificuldades, se alguém vem lhe oferecer algo muito bom, um sonho, cuidado. Isso é bem possível que se trate de um golpe. Então, como todas as áreas na vida, usar a desconfiança e evitar. Quer migrar? Tente as formas legais, bolsas de estudo, green card, tente as formas legais, juridicamente perfeitas, para que você ingresse em outro país e não tenha o dissabor de ser vítima desses criminosos que se aproveitam da vontade de uma pessoa de deixar o seu país e buscar uma vida melhor em outro para ganhar dinheiro ou então extrair órgãos, explorar sexualmente, fazer o migrante de escravo. E repito, migrar não é crime, é só maneira que tem que ser legal. Um outro ponto importante é que a Convenção das Nações Unidas
contra o crime organizado transnacional, que é a chamada Convenção de Palermo, ela tem 178 países, dentre eles signatários, 178 países signatários, dentre eles o Brasil e os Estados Unidos. O que eu observo é que os contrabandistas, eles enxergam o contrabandeado como pessoas inferiorizadas, como coisa lucrativa. Então é por isso que eles acabam se submetendo a esse tipo de crime. E é a degradação do ser humano, é a perda da dignidade. E é por isso que a Associação Justiça Humanitária Social ela existe, para defender os direitos humanos, para defender os mais vulneráveis, e eu chamo as pessoas para poder fazer parte desse projeto. Assim também gostaria de agradecer ao Dr. Josiel Brito, à Polícia Federal do Brasil, dar parabéns que hoje é o aniversário do Dr. Josiel, e também agradecimento ao Espaço de Beleza Magnólia, que é uma apoiadora desta causa, e vai passar aqui na legenda todo o nosso endereço do Instagram, da Justiça Humanitária Social, da TV Queens e da Life and Law Interview. Finalizamos a nossa entrevista e eu agradeço por ter acompanhado esse programa. Espero contar com vocês nas próximas entrevistas, com assuntos que fazem diferença, impacto na vida das pessoas e da sociedade. Obrigada, doutor Josiel. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer a todo o público sobre essa importante temática, que é a promoção da migração ilegal, porque isso evita muitos dissabores e isso protege algo que é muito fundamental para a Polícia Federal, que são os direitos humanos. Muito obrigado. Perfeito.